Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardado pelo poder do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar. A leitura complementar é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado para cada dia da semana, como preparação para a lição do domingo subsequente. Nós estamos aqui para tentar te auxiliar, te motivar na leitura desse texto bíblico e também na leitura da nossa lição. Meus irmãos, o texto sugerido pela leitura complementar para estudo desta quinta-feira está no livro de Salmo, no capítulo de número 15, Salmo 15, o verso 1 e 2, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 4 do terceiro trimestre, que tem por título Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Nesse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento com ênfase nos profetas menores. Então nós já estudamos o livro do profeta Oséias, nós já estudamos o livro do profeta Joel e estamos nos preparando para a lição do próximo domingo, que vamos estudar a vida e o ministério do profeta Amós. Aleluia! Nós pretendemos, nós temos a pretensão de fazer o resumo de cada capítulo, porque às vezes o livro dos profetas menores é difícil de você ler e compreender, porque eles usam muita linguagem poética e os seus escritos estão muito dentro de um contexto histórico. Eu sei que os irmãos já leram, mas é sempre bom a gente ler a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Deus tem sempre uma palavra para nos confrontar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos alimentar, para nos fortalecer, segundo aquilo que nós estamos necessitando naquele momento. No dia que você leu o livro do profeta Amós, a sua necessidade era uma. Agora, quando você lê o livro do profeta Amós, a sua necessidade já é outra. E Deus tem sempre poder e autoridade para suprir as nossas necessidades espirituais. Então, queridos, nós já estudamos, ou já mencionamos, resumimos os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Amós, no primeiro devocional, o capítulo 2, 3 e 4, no segundo devocional, e o capítulo 5 e 6, no devocional de ontem. Eu queria fazer uma menção do capítulo 6, porque ontem o Espírito Santo me direcionou mais para os versículos de 21 a 24 do capítulo 5, e eu acabei não mencionando o capítulo de número 6. E aqui nós vemos no capítulo 6 que, com base em tudo que Amós está dizendo, no capítulo 6 ele vai trazer a mensagem de juízo, dizendo que o Senhor entregará o povo do reino do norte. Então ele continua denunciando algumas práticas, como por exemplo no verso 4, que ele diz: vocês dormem em cama de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi, inventam instrumentos musicais
bebem vinho em taças e se unge com os mais excelentes óleos, mas não se aflige com a ruína de José. Então perceba que o momento era de prosperidade, como diz aqui, que eles dormiam em cama de marfim, eles habitavam em leitos luxuosos, né? Bebiam vinho, né? Se ungiam com óleos caríssimos, enquanto isso o povo estava perecendo. Naquela cultura agrícola, o povo que não tinha posse de terra, ele precisava subsistir, né? Então, muitas vezes, eles plantavam em terras arrendadas. Então, eles precisavam pagar aquela mensalidade, aquele custo de poder produzir naquela terra. E assim, os que eram mais ricos continuavam enriquecendo, porque o povo a produção mal dava para eles próprios, né? Para eles próprios se alimentar. E ainda tinha que pagar os impostos às classes mais ricas. Nós vemos que não adiantava procurar a justiça, porque os juízes estavam vendidos. Então, quando a causa chegava diante do juiz, o juiz já tinha decretado a sentença, porque ele estava aceitando suborno. E com isso, os mais necessitados dependiam cada vez mais dos mais ricos e eram subjugados. Será que isso parece um pouco com o que nós vivemos hoje? Fica para a nossa reflexão. O livro dos profetas menores, eles têm uma mensagem escatológica, contudo, eles têm também uma mensagem muito atual, muito atual. Então, com base nisso, Deus vai usar o profeta para trazer uma mensagem de juízo. No fim do capítulo 6, diz assim: vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem, não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Então Deus estava dizendo que aquelas pequenas vitórias que eles estavam tendo não iria se comparar com a derrota que Deus estava preparando para o seu próprio povo, né? É um momento de reflexão, irmãos. Deus traz o juízo ao seu próprio povo. No capítulo de número 7, até agora, o profeta ele está falando em discurso. A partir de agora, ele vai falar em visão. Então, no capítulo de número 7, o profeta ele vai ter uma visão do gafanhoto do gafanhoto que destrói a produção da terra, né, trazendo fome, e também de um prumo. O gafanhoto, assim como um fogo que consumia um grande abismo e começava a devorar a terra. Essas duas visões, na própria visão, Deus diz que não traria, devido ao clamor que o profeta fazia na visão. Mas depois Deus mostra para ele um prumo e pergunta a ele o que ele está vendo, né? Deus estava dizendo a Amós que estava medindo, estava colocando Israel no prumo, né? Sei que na nossa classe tem muitos irmãos que trabalham com a construção civil, né? Então, o prumo é o que certifica que aquela construção, que aquela parede que está sendo levantada está em retidão. Então, em conformidade com o que nós lemos, estamos lendo, né, nas leituras bíblicas, devocionais, né, Deus estava exigindo do seu povo uma postura de retidão. O que é a retidão? A retidão é caminhar em justiça, né? Para nós sermos pessoas retas, né, que praticam a retidão, nós precisamos andar em justiça. Então percebam que quando o povo, lá no capítulo de número 8, que ele vai continuar a falar de algumas práticas iníquas, ele diz assim, lá no 8:4,
ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos o refúgio do trigo. Então, perceba que eles alteravam a balança. Impossível. Era impossível de o pobre conseguir manter as suas contas em dias, porque eles estavam cada vez mais subjugando os pobres, enganando inclusive na balança. Então eles pagavam, já tinham pouco, e ainda pagavam com balança enganosa. Aqui nós vemos que por apenas um par de sandália, eles levavam aqueles servos à escravidão, né? Devido às suas dívidas. Então, a imagem é mais ou menos essa. O pobre devia um par de sandália aos ricos, né? E por conta daquela dívida, eles eram levados como escravos. Então, eles não tinham misericórdia para doar ao necessitado sequer um par de sandália. Então, nós vemos que todas essas condutas, Deus estava colocando num prumo, né? Medindo a retidão daquele povo. Diante dessa mensagem tão clara, o profeta Amós ele vai dizer: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Quando ele fala essa mensagem, o sacerdote Amazias, e aqui nós podemos entender que esse sacerdote não é um sacerdote legítimo, porque lembra que nós já estudamos que em Betel se tornou um grande polo de idolatria. Na época do rei Jeroboão I, ele vai levantar sacerdotes pagãos, né? Ele não traz o sacerdote da linha sacerdotal levítica para fazer uma verdadeira adoração ao Senhor. Ele traz sacerdotes, ele levanta para si os sacerdotes, né? Para adorar aos bezerros de ouro que ele tinha construído. É por isso que Deus não quer que aqueles que desejam buscá-lo adorem a ele no modelo de adoração de Betel, porque aquele modelo não agradava, era um modelo pagão, né? Então, nós entendemos aqui que Amazias não era um sacerdote legítimo. E aí, ele diz, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, esse Jeroboão é o Jeroboão II, não é o Jeroboão que eu conto lá da história da divisão das tribos, não. Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro, né? Então, Amazias começa a fazer intriga, se levanta em oposição ao ministério do santo profeta. Aqui na nossa lição, no tópico 1.2, o comentarista ele vai abordar esse assunto, né? Dizendo, um sacerdote de Betel chamado Amazias tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta, né? Quando nós nos levantamos para falar a verdade da palavra de Deus, é normal que se levante opositores, porque o objetivo do inimigo é se opor ao crescimento da obra e da vontade de Deus. E aí, olha a palavra do profeta Amós para Amazias. Eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e de sicômoro, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Sabe o que eu entendo aqui? Amós está dizendo, o meu compromisso é com a verdade. Aleluia. Querido, nós precisamos compreender o seguinte, a lição do próximo domingo, a mensagem do profeta Amós é uma mensagem que vem diretamente ao nosso encontro como obreiros,
a toda a igreja, óbvio, mas ao nosso encontro como obreiros, como líderes na casa do Senhor, né? Para que nós possamos buscar novamente a origem do Evangelho, de pregar a palavra com verdade. Lembra aqui o nosso texto da leitura complementar de hoje, que diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar em seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala o quê? A verdade. O nosso compromisso precisa ser com a palavra de Deus, né? Com a obra de Deus e com a verdade, né? Então nós precisamos ser íntegros, fazendo a obra de Deus, vivendo como servo do Senhor. Então essa mensagem vem diretamente ao nosso encontro, queridos, né? Muitas vezes um obreiro, ele deixa de pregar a mensagem que Deus está entregando com o intuito de agradar, né? Talvez, se Amós, com certeza, se Amós trouxesse uma mensagem de alento, ainda que Deus não houvesse entregado, ele agradaria tanto a Amazias quanto a Jeroboão, porque eles não queriam perder a mamata, né, que eles tinham subjugando o povo, mas ele trouxe a verdadeira mensagem que lhe foi entregue. Então, o nosso compromisso precisa ser em fazer a obra de Deus com verdade, ajudando o necessitado, pregando a palavra de Deus, evangelizando, ajudando o nosso pastor no crescimento da obra, e assim Deus irá nos abençoar. Não ligue para os opositores. Sempre haverá opositores contra o crescimento da palavra de Deus, mas se Deus nos deu a mensagem, Ele é fiel, aleluia. Querido, não se preocupe com o efeito da mensagem, se preocupe em pregar a mensagem que Deus entregou. Lá no livro do profeta Ezequiel, tem uma palavra que tem ministrado muito ao meu coração nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Deus fala para Ezequiel no seu chamado: Ezequiel, pregue a palavra, quer ouçam, quer não ouçam, um dia saberão que esteve um profeta entre eles. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé, que Deus te dê uma quinta-feira de bênção, de vitória. Eu estou gravando essa mensagem antecipadamente, porque eu estarei viajando com a minha família, mas no momento em que você vê essa mensagem, eu espero verdadeiramente que Deus esteja te abençoando no nome de Jesus. Fique com Deus.